O Supremo Tribunal Federal vive um dos momentos mais tensos de sua história recente. O centro da disputa agora é o deputado Hugo Motta, que decidiu acionar a própria corte com uma medida inédita, desafiando diretamente os ministros e reacendendo o debate sobre os limites entre os poderes. O episódio, que começou com uma ação constitucional impetrada pela Câmara dos Deputados, transformou-se em um ponto de inflexão na crise institucional que se aprofunda entre o Legislativo e o Judiciário. A decisão de Hugo Motta não surgiu de um impulso isolado. Ela foi resultado de semanas de tensão acumulada após o Supremo determinar a continuidade da chamada ação do golpe, que envolve figuras como o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Alexandre Ramagem. A Câmara havia deliberado por suspender o processo, entendendo que o caso apresentava claros sinais de motivação política e violava o princípio da separação de poderes. Mesmo assim, o Supremo decidiu seguir com o julgamento, o que motivou Motta a recorrer à medida de maior peso jurídico disponível, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou ADPF. A ADPF é um instrumento raro, utilizado quando há violação de princípios essenciais da Constituição. No caso apresentado por Motta, o argumento central é que o Supremo estaria interferindo em competências exclusivas do Congresso Nacional, especialmente no que diz respeito à preservação de sua autonomia legislativa e às prerrogativas dos parlamentares. O artigo 49 da Constituição é explícito ao afirmar que cabe ao Congresso zelar por sua própria competência legislativa diante de interferências externas. Para o deputado, o Supremo ultrapassou esses limites. O documento apresentado pela Advocacia da Câmara sustenta que a decisão da Corte viola diretamente dois pilares fundamentais: a separação de poderes e a imunidade parlamentar formal. Segundo o texto, ao impedir que a Câmara suspenda uma ação penal contra um de seus membros, o Supremo esvazia o papel do Legislativo na contenção de abusos e cria um precedente perigoso para o equilíbrio institucional. A defesa de Motta reforça que o objetivo não é conceder imunidade a parlamentares, mas proteger o funcionamento livre da Casa diante de eventuais perseguições judiciais. A reação dentro do Supremo foi imediata. Fontes próximas aos ministros indicaram que, para boa parte da Corte, a ação de Motta não tem chances de prosperar. Alguns magistrados classificaram a medida como inadequada, argumentando que uma ADPF não pode ser usada para reverter decisões já tomadas por uma turma do tribunal. Outros, porém, preferiram não se pronunciar publicamente, conscientes de que qualquer declaração poderia ser interpretada como pressão indevida. Apesar disso, declarações vazadas à imprensa já indicavam o provável destino do processo: o arquivamento. Para aliados de Motta, a resposta dos ministros apenas confirma a necessidade da ação. O fato de anteciparem suas opiniões à imprensa seria, segundo eles, uma prova da parcialidade e da falta de contenção que se tornaram marca do atual momento da Corte. A crítica, comum entre parlamentares da base conservadora, é que o Supremo teria extrapolado sua função de guardião da Constituição, assumindo um papel político incompatível com a imparcialidade exigida dos juízes. No Congresso, a medida de Motta foi recebida com surpresa e cautela. Parte dos deputados considerou a iniciativa corajosa, um gesto necessário para reequilibrar as forças entre os poderes. Outros avaliaram que o movimento poderia aumentar ainda mais o clima de confronto institucional, em um momento em que o país enfrenta desafios econômicos e sociais que exigiriam cooperação entre as instituições. Mesmo entre críticos de Bolsonaro e Ramagem, houve quem reconhecesse que a Câmara precisava reagir à crescente judicialização da política. Juristas e analistas políticos também se dividiram. Alguns especialistas em direito constitucional apontaram que a ADPF é um instrumento legítimo para questionar abusos, desde que haja fundamentos sólidos. Para esses estudiosos, o caso apresentado por Motta tem relevância jurídica, pois trata diretamente da preservação da independência dos poderes. Outros, porém, argumentam que o deputado busca apenas criar um fato político, sabendo que as chances de sucesso jurídico são pequenas, mas que o impacto simbólico da medida
pode ser significativo. A imprensa, como de costume, refletiu essa polarização. Enquanto veículos mais próximos ao governo destacaram a ação como um ataque político ao Supremo, jornais independentes enfatizaram a importância do debate sobre os limites da Corte. A narrativa de que o Supremo teria se tornado um ator político de primeira grandeza, intervindo em temas tradicionalmente reservados ao Legislativo e ao Executivo, ganhou novo fôlego com o episódio. Nos bastidores do Congresso, o episódio reacendeu discussões sobre a necessidade de instrumentos de contenção ao Poder Judicial. Um grupo de parlamentares voltou a defender a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar supostos abusos de autoridade cometidos por membros da Corte. A proposta, apresentada há algum tempo, já reúne assinaturas suficientes, mas permanece engavetada. O gesto de Hugo Motta reacendeu as esperanças de seus apoiadores de que a CPI finalmente saía do papel. O caso também expôs uma mudança de postura dentro da própria Câmara. Tradicionalmente, os presidentes da Casa evitavam confrontos diretos com o Supremo, preferindo negociações discretas. Motta, no entanto, parece disposto a ir além. Seu discurso público tem sido de enfrentamento, amparado na ideia de que a Câmara não pode mais se omitir diante do que considera interferências reiteradas. Ele tem afirmado que não se trata de um embate pessoal, mas de uma defesa institucional do parlamento. A tensão crescente entre os poderes não é um fenômeno novo no Brasil, mas raramente alcançou tamanha intensidade. A judicialização de decisões políticas, a atuação ampliada do Supremo e a resistência do Congresso em aceitar essa nova dinâmica formam um cenário de instabilidade que desafia o equilíbrio democrático. Cada decisão, cada pronunciamento, passa a ser interpretado como parte de um jogo de forças maior, no qual os limites da Constituição são constantemente testados. Enquanto o Supremo prepara sua resposta formal à ação de Hugo Motta, os desdobramentos políticos se multiplicam. Parlamentares da oposição já anunciaram apoio à iniciativa, enquanto aliados do governo preferem minimizar o impacto da medida. Nos corredores do poder, a avaliação predominante é que, independentemente do resultado jurídico, o gesto de Motta já produziu efeitos concretos. Expôs publicamente a insatisfação do Legislativo e ampliou a pressão sobre os ministros. Em declarações recentes, o deputado tem insistido que não recuará. Segundo ele, a ação é apenas o primeiro passo de um movimento mais amplo para reafirmar a autonomia da Câmara. Em suas palavras, não se trata de desafiar o Supremo, mas de exigir respeito ao equilíbrio entre os poderes. O tom de sua fala é firme e tem encontrado eco entre parlamentares que se sentem cada vez mais alijados das grandes decisões políticas do país. Analistas observam que, mesmo que a ADPF seja rejeitada, o episódio pode marcar um precedente político relevante. A partir de agora, outros líderes legislativos podem sentir-se encorajados a utilizar instrumentos constitucionais para reagir a decisões judiciais consideradas invasivas. Essa mudança de comportamento pode redefinir a relação entre o Congresso e o Supremo, tornando os embates institucionais mais frequentes e visíveis. O debate sobre a separação de poderes, tema central na Constituição, ganha assim um novo capítulo. O caso expõe a fragilidade do sistema de freios e contrapesos quando a confiança entre as instituições se deteriora. A democracia depende da convivência respeitosa entre os poderes, mas também de limites claros. Quando esses limites se tornam difusos, o risco é que cada ator busque impor sua vontade sobre os demais. O episódio envolvendo Hugo Motta e o Supremo é mais do que um conflito jurídico. É um sintoma de um país em busca de equilíbrio, tentando reconciliar o ideal democrático com as tensões reais do poder. O desfecho dessa disputa ainda é incerto, mas uma coisa parece clara: a política brasileira entrou em uma nova fase, em que o diálogo entre as instituições precisará ser reconstruído sobre bases mais sólidas. Até lá, o país seguirá observando, atento, os próximos movimentos de um jogo que promete redefinir o futuro da relação entre legislativo e judiciário.